Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre sistema de forças aplicadas a um ponto. Então, pessoal, vamos lá, né? Primeiro vamos falar um pouquinho de estática, né? Se um ponto material, se você considerar um ponto material, que a gente já discutiu na última aula, esse ponto material vai ser um ponto adimensional e aí você vai estar considerando que ele não sofre nenhuma deformação quando sobre ele é aplicada uma força, certo? Ele é como se fosse um ponto que está lá isolado. Se nesse ponto material o somatório das forças externas que atuam sobre ele for nulo, ocorre o fenômeno da estática. E aí, necessariamente, ele vai estar em equilíbrio. E aí a gente fala que esse ponto vai estar em equilíbrio estático, certo? Na figura aí, vocês têm uma estrutura. O nome dessa estrutura é pórtico, certo? Isso é um pórtico plano. E aí eu coloquei aqui para representar uma estrutura em equilíbrio estático, que é o que nós temos de interesse na resistência dos materiais, né? É que nossas estruturas sempre estejam paradinhas lá em equilíbrio estático. A estática, ela é a parte da mecânica que estuda a situação de equilíbrio no ponto material, que é o que a gente vai ver nessa aula, e do corpo extenso, que a gente vai ver posteriormente. Aí, como eu falei, né, o ponto material é o ponto que tem dimensões desprezíveis, e já o corpo extenso vai ser o corpo no qual as dimensões não são desprezíveis. E aí, no caso do corpo extenso, a gente vai considerar que quando é aplicada uma força sobre ele sim vai sofrer deformação, certo? Então tá aqui um exemplo de corpo extenso, uma viga, né? Que depois vocês vão ver que ela não tá em equilíbrio. E aqui ao lado a gente tem, ó, esse ponto aqui vai ser o ponto material, certo, pessoal? Então, antes da gente resolver qualquer problema referente à estática, a gente tem que desenhar o diagrama de corpo livre, certo? É muito importante que a gente desenhe isso. Por quê? Esse diagrama de corpo livre, ele é um desenho onde você vai representar todas as forças que estão atuando sobre aquele ponto. Então, vamos lá. Antes de resolver qualquer problema, é de fundamental importância a identificação de todas as forças relevantes envolvidas no problema. E para facilitar a visualização dessas forças, a gente isola cada corpo envolvido no problema, que vocês vão ver que pode ter 1, 2 ou 3 ou mais, né? E desenha o diagrama de corpo livre ou diagrama de forças para cada corpo. Esse diagrama nada mais é que um esquema simplificado envolvendo todas as forças e massas do problema, certo? Então, toda vez que a gente for resolver um problema de estática, eu vou começar desenhando o diagrama de corpo livre. E aqui a gente tem um exemplo, né? Nesse exemplo a gente tem um plano inclinado no qual está deslizando um bloco. Esse bloco, pessoal, ele tem massa M, né? O peso, aqui P representado, né? E aí, pelo princípio de ação e reação, temos aqui a força normal, que vai ser uma componente do peso, né? A gente vai ver. E aqui a gente tem a força de atrito, né? À direita. Isso significa que o bloco está escorregando para frente, né? E aí surge essa força de atrito que sempre vai ser contrária ao movimento, que a gente vai ver mais à frente, vai conversar mais à frente um pouquinho sobre força de atrito. Aqui, ó, se o sistema de forças é aplicado em um ponto material, a força resultante possuirá o mesmo efeito que todas as demais forças. Então, lembrando tudo aquilo que a gente vem vendo até agora, né? Vetor resultante, força resultante, regra do paralelogramo. E aí, a gente já viu que a força resultante produz o mesmo efeito, né, de que todas as forças atuando naquele ponto ou naquele corpo. Para a determinação da resultante, basta representar a linha poligonal das forças. Ela é obtida através do segmento que une a origem do primeiro vetor até a extremidade do último, né, que é esse caso aqui, ó, que também a gente já viu, que é a representação gráfica da força resultante. Se essa linha for fechada, né, a resultante das forças será nula, ou seja, o somatório das forças será igual a zero. E caso elas estejam no mesmo eixo, a gente ou soma ou subtrai, né, dependendo da direção da força, da direção e do sentido da força. A gente já viu também sobre isso, né? Aquela parte que a gente somava todos os vetores que estavam em x e todos os vetores que estavam em y, agora a gente vai somar
todas as forças que estão em X, né, e todas as forças que estão em Y, e obedecendo aí o princípio da estática, que fala o quê? Que para o ponto estar em equilíbrio, seu somatório das forças é igual a zero, então o somatório das forças em X é igual a zero, e o somatório das forças em Y também é igual a zero, que é o que a gente vai ver mais à frente, né? Como pode somar as componentes do mesmo eixo, a seguinte regra é válida. Então, ó, a gente tem uma força F1 aqui e tem uma força F2 aqui. Lembra quando a gente falou sobre componentes do vetor? Então, isso significa que essa força F1, a gente pode decompor ela no eixo X e no eixo Y. No eixo X, ó, a projeção dela aqui é horizontal, a gente chama ela de F1x. E no eixo Y de F1y. A mesma coisa pode ser dita da força 2, né? Ela tem um representante aqui no eixo do X, né? A gente chama de F2 na direção X. E tem outro representante aqui na direção Y, que a gente chama de F2 na direção Y. Então, a gente somar ela, por exemplo, a gente somar F1y com F2y, depois F1x com F2x e calcular a resultante, a gente vai obter o mesmo módulo, certo? Então, tá aqui, ó, a somatório das forças em X, a componente de F1 em X e a componente de F2 em X, somatório das forças em Y, a componente de F1 em Y e a componente de F2 em Y. E a força resultante vai ser a raiz quadrada da força resultante em x ao quadrado, mais a força resultante em y ao quadrado. Isso aqui é só uma revisão, não é novidade para vocês. É o mesmo princípio dos vetores. Só que agora a gente está tratando do vetor força especificamente, tá bom? Aqui eu coloco mais a título da informação, né? Quando a gente utiliza a lei dos cossenos para o caso de encontrar a força resultante, certo? Mas assim, é só para que vocês saibam mesmo, certo? E aí vamos lá para o primeiro exemplo, certo? E eu vou só mostrar para vocês o diagrama de corpo livre e aí na próxima aula eu resolvo com vocês. Determinar as tensões T, né? No caso, aqui a gente tem um bloco e o que a gente vai observar é o equilíbrio nesse ponto B, certo? Se a gente considerar que aqui, ó, são cabos, são fios, os fios, quando submetidos a uma força, eles são tracionados ou sofrem algum tipo de tensão, certo? Então, aqui se pede nessa questão para a gente determinar essas tensões ou trações, né, nos fios ideais. Ideais significa que não tem atrito, né, entre os fios AB e BC, sabendo-se que o sistema está em equilíbrio na posição indicada, certo? Então, vamos só ver o diagrama de corpo livre para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer, né? Então, tá aqui o diagrama de corpo livre. A gente tem a tração de B para A, então aqui, ó, veja, no ponto B aqui a gente tem A e aqui a gente tem um cabo. A tração de B para A, se a gente observar, ó, ela vai estar toda sobre o eixo X, né? Todo na posição horizontal. Já a tração BC, ela vai ter, ó, se a gente imaginar que aqui está passando o eixo, ela vai ter um representante no eixo Y e outra projeção aqui no eixo X, né? Então, a gente vê aqui, ó, T de B para C forma um ângulo θ, né, com a horizontal. A gente tem a projeção de T de BC na direção Y e T de BC na direção X. Além disso, a gente tem outra força aqui, outro vetor. Quem seria esse vetor? O vetor peso, que é referente ao peso deste bloco aqui, certo? E está representado. Então, esse seria o diagrama de corpo livre. Na próxima aula, eu vou responder esse primeiro exemplo com vocês, tá certo? Então, pessoal, até mais. Próxima aula, só exemplos.